Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 13. Tinha estudado uma outra palavra, preparado uma outra palavra para estar ministrando aqui nessa tarde, mas poucos minutos antes de sair da minha casa com a minha esposa, o Senhor falou fortemente ao meu coração e eu estive meditando um pouco acerca desta palavra e Deus disse: é esta palavra que eu quero falar com a minha igreja nessa tarde. Eu falei: então, quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Aleluia. Então nós somos apenas servos, instrumento de Deus para fazer aquilo que Ele quer, que Ele nos ordena a falar, amém? Livro do profeta Samuel, segundo livro, capítulo de número 9, versículo 13, quem encontrou diga amém. Amém. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Repito, está escrito assim: e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E era coxo de ambos os pés. Podemos assentar. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Antes de nós entrar na palavra de Deus, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar mais uma vez assumindo mais uma santa tribuna para fazer uso da sua poderosa e inerrante palavra. Palavra essa que é digna de toda aceitação e sem ela nós não vivemos. Amém? Então eu quero louvar a Deus porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor João, né? Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor e também a vida do nosso amigo, meu amigo Gleison. Que Deus abençoe, querido, pela confiança a qual colocou sobre os meus ombros. Eu digo para ti que tu é um homem de coragem, né? Convidar a Claudine para pregar não tem que ser corajoso, mas Jesus é bom, né, irmãos? Então, louvo a Deus pela vida do nosso amigo. Amanhã vai estar lá pregando a palavra de Deus na nossa congregação. E é bênção de Deus, amém? Também louvo a Deus pela vida de todos os irmãos presentes. Missionária Fátima, né? Já estivemos juntos lá na sexta-feira, ali na igreja abençoada. Que Deus abençoe a todas as irmãs, a todos os irmãos jovens que aqui estão. Também a minha esposa, né? Minha companheira. E é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Irmãos, quantos vieram aqui para ouvir Deus falar aqui nesta hora? Glória. Eu tenho certeza que todos que aqui estão não saíram das suas casas, aleluia, para observar, para ver se está cheio ou vazio, negativo. Vieram num propósito de adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Então, só para aqueles que vieram adorar a Deus, Deus já manda dizer que tem milagre dele para a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós estamos acostumados a pregar de noite, então não repare não, se sair noite aqui você dá glória, se sair tarde você também dá glória, tá certo? Em nome de Jesus de Nazaré. Nós lemos um texto da palavra de Deus registrado no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Um texto muito conhecido dos amados irmãos, um texto que todos conhecem de cor e de salteado. Fala-nos acerca do servo do Senhor Davi. Davi aqui, ele está no seu trono, está no seu reinado, e quando nós falamos de Davi, nós iremos observar que Davi foi um homem escolhido e eleito por Deus. Logo, quando nós olhamos lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, nós vamos ali ver o chamado de Deus na vida de Davi, a qual estava apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé.
E a Bíblia vai nos dizer que Deus olha para o profeta Samuel e diz a ele para encher o seu vaso de azeite e ir até a casa de Jessé o belemita, porque entre os seus filhos o Senhor tinha se agradado de o Senhor tinha provido um rei. E a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel está dentro da casa de Jessé, passa todos os filhos de Jessé, porém nenhum daqueles o Senhor tinha escolhido. Então Samuel lhe faz uma pergunta ao seu pai, a Jessé, dizendo: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? E logo ele responde dizendo: ainda falta o menor, e o menor não está entre nós, o menor está cuidando do rebanho. Então Samuel abre a boca e diz: manda-o chamar, porque ninguém vai se assentar à roda da mesa enquanto ele não chegar. Essa foi as palavras do profeta Samuel. A Bíblia diz que Davi chega, e logo quando Davi se apresenta, todos os seus irmãos estão ali de pé, observando, porque Deus faz assim. Quando Deus quer exaltar alguém, quando Deus quer levantar alguém, Ele prepara tudo, oh glória. Ele prepara a ocasião para que todos possam ver que Deus é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel pega o vaso de azeite e desce sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Mas o que me chama a atenção é que Davi recebeu a unção de rei de Israel, mas ele não foi logo assumir o trono. Ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. O tempo se passou, porque é assim, irmão. Tem pessoas que recebem o chamado de Deus, mas pensa que é de qualquer forma, de qualquer maneira, e na verdade não é assim. Deus já te chamou, mas é preciso se preparar para este chamado. Deus chamou pessoas aqui nesta noite para fazer a obra de Deus, mas ainda não chegou o tempo exato de Deus cumprir com as suas promessas. Mas enquanto isso ainda não aconteceu na tua vida, vai se preparando, vai aguardando, vai adorando, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Só quem acredita, levante a mão para o céu e dê um glória gostoso para Jesus de Nazaré. Davi esperou o tempo de Deus. A Bíblia diz que o rei de Israel era Saul, a qual já não tinha mais a presença de Deus, e ele morre agora. E agora, quando Saul, o primeiro rei de Israel, vem a falecer, Davi é convocado a assumir o trono, o reinado de Israel. Quando isso acontece, a Bíblia diz que Davi começa a ver que as promessas que Deus fez lá atrás começa a ser concretizada na tua vida. E a Bíblia também diz que Davi começa a observar, Davi começa a ser abençoado, o seu reino começa a ser um reino próspero, Davi começa a prosperar, porque Deus estava com Davi. Então a Bíblia diz que quando Davi está lá no reino, lá no trono, Davi lembra da aliança que ele fez com seu velho amigo Jonatas. Ele lembra do aleluia da amizade que ele tinha com Jonatas. Quem era Jonatas? Era filho de Saul. Então, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que entre Jonas e aleluia e Davi havia um elo de amizade muito grande. Davi e Jonatas eram amigos de verdade. Não é como alguns amigos que existem por aí, amigos que na sua frente diz que é uma coisa, mas por trás faz outra coisa totalmente diferente, aleluia, e mete o pau em você. Não, o verdadeiro amigo é aquele que fala bem na sua frente e também fala bem atrás de você. O verdadeiro amigo é quando ele chega na presença
presença de algumas pessoas e observa que aquelas pessoas estão falando mal de você, e ele, por conhecer a sua vida, saber do seu caráter, ele não aplaude dizendo, é verdade, mas ele chega e diz, não, peraí, não é assim, isso que você está dizendo é uma inverdade, porque eu conheço o fulano de tal, ele tem compromisso com Deus, isso que você está falando eu não aceito. Deus está falando aqui nessa tarde aos corações de pessoas aqui. Deus vai te mostrar quem é verdadeiro e quem é falso, porque Ele é Deus na tua vida. Glória a Jesus, vamos lá, porque o manto aqui é forte. Oh glória! Aleluia! Então a Bíblia diz que Davi tinha um elo de amizade muito grande com Jonatas. E a Bíblia diz que agora Davi, lá voltando um pouquinho para o capítulo de número 5, a Bíblia vai nos dizer que Davi está sobre todo o reino. Davi está ali na direção, Davi está no comando. E a Bíblia vai nos dizer que Davi vai abrir a boca para falar uma palavra muito forte. Qual é a palavra que ele fala? A palavra que sai da boca de Davi é essa: na minha presença não entrará coxo, na minha presença não entrará cego, na minha presença não entrará paralítico, enfermo de forma nenhuma. Aqui no reinado, na minha presença não entrará pessoas desse tipo. Isso foi Davi falando. Quando Davi falou isso, algumas pessoas que serviam a Davi, olhando, bateu palmas e disse: é isso aí, rei, isso que você acabou de falar, nós assinamos embaixo, tá certo. Mas lá do alto céu, Deus disse: Davi, oh rapaz, tu, aleluia, pode até planejar algo, mas é da minha boca a resposta da boca. Davi, eu faço como eu quero, da forma que eu quero. Oh glória! Davi começa a dizer, mas lá do alto céu as palavras de Davi foi reprovada por Deus. E como Deus é maravilhoso, né, irmão? Nosso Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, não é verdade? O nosso Deus entra onde o homem não pode entrar, não é verdade? O nosso Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Quando o homem chega e diz assim, acabou, aí Deus fala, não, acabou de começar. Quando o homem diz assim, eu coloco o ponto final, aí Deus chega no ponto final, pega a caneta de ouro e diz, dentro desse ponto final, passa um pouquinho, coloca uma vírgula, porque a história dele, a história dela tem que continuar. Quando as pessoas dizem, não tem mais jeito, está tudo acabado, aí Jesus se apresenta e diz, está tudo acabado para você, porque eu sou o médico dos médicos, leão amigo de Judá, e eu, aleluia, realizo um milagre na vida daqueles que creem. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado, com muito carinho, respeito, e diga assim, acredita, Deus está contigo, Deus está contigo. Oh glória! Deus está aqui, só quem está sentindo, levante a mão, abre a boca e dá glória a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que chega no capítulo de número 9, Davi está no seu reinado, e quando Davi está lá, ele lembra da amizade de Jonatas, e ele começa a dizer, porventura, ele faz uma pergunta no versículo 1 do capítulo 9, ele faz uma pergunta dizendo, porventura, ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade de Deus por amor a Jonatas? Ele faz uma pergunta, e a Bíblia vai nos dizer que a sua pergunta que Davi faz, logo é respondida por um homem chamado Ziba. Este homem chamado Ziba, ele pertencia, aleluia, ao exército de Saul. A Bíblia diz que este homem chamado Ziba, ele abre a sua boca, porque ele ouviu que Davi tinha falado no capítulo 5, dizendo que nem coxo, nem aleijado, nem mancos, nem cego ia entrar perante a sua presença. Oh glória a Jesus! Mas aí quando ele ouve essas palavras,
Jônatas, ele diz assim no seu consciente, na sua mente, dizendo: bom, Davi acabou de fazer uma pergunta, perguntando se ainda existe alguém da linhagem de Jônatas, da linhagem de Saul, para que ele use de bondade de Deus. Mas como eu ouvi falar da própria boca dele no capítulo 5, que na sua presença não entrará coxo, nem aleijado, nem cego, então eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho, porque existe ainda alguém da linhagem de Saul, mas esse alguém na verdade é um ninguém, porque é aleijado de ambos os pés e está na terra do esquecimento, está na terra chamada Lodebar. Mas de repente Deus toca em Ziba, ele abre a boca e diz: olha, rei, existe ainda uma pessoa, ainda existe alguém que está vivo, que faz parte, aleluia, da linhagem do rei Saul. Qual é o nome dele? O nome dele é Mefibosete. Mas eu acredito que Ziba olha para aquele rei Davi e diz assim: mas não se preocupa não, porque ele é aleijado de ambos os pés. Ou seja, deixa ele lá mesmo, deixa ele na terra de Lodebar mesmo, deixa ele na terra do esquecimento mesmo. Quando Ziba fala isso, Davi agora olha para cima e diz: não, eu fiz um trato com meu amigo Jônatas, ele é filho de Jônatas, ele é filho do meu amigo querido. Prepara a charrete, vai até a terra de Lodebar e procura, aleluia, saber aonde está, aleluia, Mefibosete, e traga ele de volta para Jerusalém, traga ele de volta aqui, traga ele até na minha presença. Deixa eu te explicar uma coisa. Foi com 5 anos de idade, a qual a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, foi pegar ele para guardar, para fugir, aleluia, da guerra que estava tendo. E quando ela estava se preparando para fugir, ela deixa Mefibosete cair nos seus braços, ele cai no chão e quebra as suas 2 pernas, e ele foi parar nessa terra chamada aleluia, Lodebar. Lodebar é uma terra que ninguém queria ir. Lodebar é uma terra do esquecimento. Lodebar era onde as pessoas que não tinham dinheiro moravam. Lodebar é uma terra esquecida por tudo e por todo. Mas quando todo mundo esquece, Deus do alto céu não esquece. Deus lembra da promessa. Oh glória! Deus lembra da promessa. Então o que aconteceu, irmão Claudemir? Aconteceu que este homem, aleluia, Mefibosete, estava morando na terra de Lodebar, aleluia, na casa de Maquim. Diz os historiadores, aleluia, que Maquim, ele era um homem, aleluia, mendigo. Ele agora era um homem que não tinha condições financeiras altas, era um homem que também sofria e padecia necessidade. Agora eu começo a imaginar que esse homem que tinha promessa de Deus, Mefibosete, está morando na casa de um homem pobre, miserável, que não tinha nada para lhe oferecer. Ou seja, a situação de Mefibosete estava indo de mal a pior. Quem sabe ele estava lá e ele olhando e dizendo: poxa vida, eu tenho promessa de Deus, eu sou um homem que foi, meu avô foi rei de Israel, o meu pai Jônatas, aleluia, um homem importante em Israel, filho do primeiro rei de Israel, Saul, e agora eu estou nessa situação, para mim nada está dando certo. Deus esqueceu da promessa, Deus esqueceu de tudo aquilo que ele me prometeu, aleluia. Quem sabe Mefibosete estava sentado, estava ali deitado no chão, sem expectativa de vida, sem esperança de viver, pensando que ia morrer naquela situação, pensando que para ele não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais
você tem promessa, e quem tem promessa, eu cumpro com as minhas promessas. Levante a tua mão para o céu, por favor. Levante a sua mão para o céu, por favor, porque nesta tarde eu estou pregando para homens e mulheres, para jovens que têm promessa. Aleluia. Quem sabe você entrou por essas portas dizendo: Deus, cadê as promessas que o Senhor me fez? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: as minhas promessas não caíram por terra, elas permanecem de pé na tua vida, e o meu tempo está chegando. Eu estou cumprindo promessa na vida daqueles que creem. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Abre a sua boca, profeta, e manda um glória gostoso para Jesus de Nazaré. Quem tem promessa, Deus cumpre com a sua promessa. Se eu fosse colocar um tema para esta mensagem, eu colocaria: quem tem promessa não fica em Lodebar por muito tempo. Glória a Deus. Quem tem promessa não fica no esquecimento por muito tempo. Quem tem promessa não fica sendo humilhado por muito tempo. Quem tem promessa não fica, aleluia, recebendo notícia ruim por muito tempo. Quem tem promessa, aleluia, quando chega o tempo de Deus, todas as portas que estão fechadas têm que se abrir. Oh glória! Quem tem promessa de Deus, quando chega o tempo dele, aleluia, a enfermidade tem que bater em retirada, o milagre tem que acontecer, porque quem tem promessa e quem está no centro da vontade de Deus, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas quem tem promessa no tempo de Deus se cumpre. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga: acredite na tua promessa, acredite na tua promessa. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 23, ele escreve dizendo: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. O nosso Deus, ele é diferente do ser humano. O ser humano, ele faz uma promessa. Eu posso fazer uma promessa para o meu amigo Gleison e passar algum tempo eu esquecer das promessas que eu fiz a ele. Eu posso fazer uma promessa para ele e esquecer e ser falho, mas quando Deus faz uma promessa, Ele não esquece. Deus não esquece da promessa que Ele te fez. Deus não esquece da promessa que Ele te fez. Se Ele te fez a promessa de levantar você como um grande pregador, leia a Bíblia, vai orar, porque no tempo de Deus Ele te levantará e essa terra vai conhecer, aleluia, que Deus é Deus na tua vida. Se Deus te fez uma promessa de salvar toda a tua família, vai pregando para Ele, vai glorificando o nome santo do Senhor, vai pregando, porque no tempo de Deus a promessa vai se cumprir, em nome de Jesus de Nazaré. Promessa de Deus não fica na gaveta. A promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que creem. Então Davi diz para Ziba: pega a charrete e vai até a presença, vai lá na terra de Lodebar e chama Mefibosete. Quando Ziba chegou, irmão, com a charrete na cidade de Lodebar, a Bíblia diz que agora Ziba encontra Mefibosete aleijado de ambos os pés, e a Bíblia diz que ele pega Mefibosete, coloca em cima da charrete e vai em direção à cidade de Jerusalém, ao lugar da promessa
promessa de Deus. E quando ele chega na cidade de Jerusalém, quem estava esperando ele era Davi. Davi estava com os braços abertos, esperando, aleluia, aleluia, Mefibosete chegar. O interessante, irmão, que no capítulo 5 ele diz: não ia entrar nem coxo nem aleijado. Mas na ótica de Deus é diferente. Deus faz como quer. Quando Deus quer exaltar alguém, Deus exalta e pronto, e acabou. Aleluia. Deus mostra que Ele é Deus na tua vida. Glória a Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que agora Mefibosete chega, e agora Davi começa a dizer: senta aqui na mesa real, você tem promessa, você está aqui agora, isso lhe pertence, você está aqui por direito, você é neto de Saul e filho do meu amigo Jonatas. A Bíblia vai nos dizer que Mefibosete olha para Davi e ele vai abrir a boca, vai dizer: rei, eu não sou digno de sentar na mesa, eu não sou digno de estar aqui, eu sou como um cão morto. Ele repara agora, ele faz uma comparação dizendo que ele era como um cão morto, ou seja, o rejeitado, não valia para nada. Mas só que Davi abre a boca e diz: não, você tem chamado, você tem promessa, e quem tem promessa, Deus cumpre com a sua promessa. A Bíblia diz que ele faz uma reunião e ele diz assim: olha, a partir deste momento Mefibosete vai sentar na mesa real do rei. Aleluia. A partir deste momento Mefibosete vai comer tudo que o rei comer. Aleluia. Come, vai beber tudo que o rei bebe, e todos vocês vão ter que estar a serviço de Mefibosete. Levante a mão que eu vou profetizar, porque Deus está me ordenando a profetizar na vida daqueles que creem, na vida daqueles que acreditam. Deus está dizendo nessa tarde de hoje, dizendo que Ele vai virar o quadro da tua história, que Ele vai, aleluia, rodar a roda gigante de Jeová. Ele vai mudar a tua história. Muitos estão olhando e não dão valor, muitos estão olhando e dizendo: não prega nada, não canta nada, não serve para pregar no congresso, não serve para reger, não serve para fazer nada. Deus está dizendo: se prepare, porque eu estou mandando a minha charrete real e até o teu encontro, para mostrar que eu sou Deus que cumpro as minhas promessas na tua vida. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Deus está dizendo: se prepare para se assentar à mesa da promessa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus aqui. Sai do mundo natural dessa tarde, entra no mundo espiritual, porque no mundo espiritual Deus está te dizendo nesta noite, nessa tarde, aleluia, que a charrete está chegando, o tempo da exaltação está chegando, o tempo de você cantar o hino da vitória está chegando, o tempo de você dar a volta por cima está chegando, está chegando, está chegando. Deus cumpriu a promessa na vida de Mefibosete, assim como Deus fez com Mefibosete. Deus também está dizendo ao meu coração que está fazendo na tua vida nessa tarde. Aleluia. De hoje muitos te olham e te julgam pela aparência e diz: não vai, não dá, não consegue. Deus está olhando para você e está dizendo: vai, consegue, vai conseguir, porque eu tomo a frente, eu tomo o comando, eu estou, aleluia, segurando na palma da mão dele, estou levantando e vou eu cumprir com a minha promessa. Se prepare, a igreja do Senhor não nasceu para ser derrotado, a igreja do Senhor não nasceu para ficar com a cabeça baixa, criticando. A igreja do Senhor nasceu, foi para adorar a Deus e ver a promessa dele se cumprir na tua vida. Se
começamos a olhar pelas dificuldades, começamos a observar as lutas, começamos a observar os gigantes que se levantam, e começamos a pensar, nossa, Deus parece, aleluia, que não vai cumprir a promessa na minha vida, porque Ele falou, mas já faz tanto tempo, aleluia. Deixa eu te explicar uma coisa, essa luta que você está passando, esse levante que estão se levantando contra a tua vida, contra o teu ministério, é simplesmente por uma coisa, por um motivo. Qual é o motivo? Porque você tem promessa, porque quem não tem promessa não passa por luta, mas quem tem promessa passa por dificuldade. Oh, glória a Jesus, aleluia. Quem tem promessa, é normal às vezes parar e dizer, Deus, eu não aguento mais, Deus, o fardo está pesado, a luta está grande, eu não consigo mais. É normal isso acontecer, mas Deus está dizendo, permaneça firme, eu estou te fortalecendo, porque eu tenho promessa e eu vou cumprir com as minhas promessas. Quando eu falo de promessa, eu não posso deixar de falar acerca, aleluia, de Abraão. A Bíblia diz no capítulo número 12 do livro de Gênesis, que Deus olha para a terra de Uz dos Caldeus e observa Abraão, e a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus começa a revelar os seus propósitos e começa, aleluia, a fazer promessa na vida deste homem. Deus começa a dizer, vai, porque eu te abençoarei, você será pai de uma grande nação, tu serás uma bênção, anda na minha presença e ser perfeito. Deus começa a dizer para ele, só que o interessante que ele acreditou na promessa de Deus. Como é que é, irmão? Deus olhar para você, dizer para você ir para um lugar, sendo que você nem sabe que lugar que é, que negócio é esse? Deus olhar para você e dizer, pega as suas malas e vai para, aleluia, Maceió, mas você não sabe nem qual é o ônibus que você pega para ir para lá, você não sabe nem qual é a trajetória que você vai trafegar, você não sabe por onde, o que você vai encontrar, você não sabe de nada. Foi assim que aconteceu com Abraão, mas ele acreditou na promessa. Ele pega a sua esposa, que se chamava Sarai, ele pega o seu sobrinho Ló e vai agora. E a Bíblia diz que Deus faz uma promessa, muitas promessas Deus faz, mas uma das promessas que Deus fala é que ele seria pai de uma grande nação e ele ia ter um filho. A Bíblia diz que com 75 anos de idade Deus fez essa promessa na vida de Abraão, dizendo que ele seria pai de uma criança. Agora a Bíblia diz que o tempo se passou, aleluia, ele se precipitou, aleluia, pagou o preço por isso, mas com 100 anos de idade Deus cumpriu